Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, e chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. E este disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados te são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Se você puder, coloque a sua Bíblia no local do seu assento, levante a sua mão direita, feche os seus olhos. Você vai fazer a sua oração a Deus. Você vai dizer: Senhor, eu apresento o primeiro dia dessa conferência, e eu quero fazer um propósito contigo nessa conferência. E você vai dizer qual é o seu propósito. Deus vai atender a nossa oração essa noite. Querido Deus, Pai eterno e santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para apresentar o primeiro dia desta conferência na tua mão. Queremos apresentar diante de ti, ó Deus, e pedir que esses 3 domingos, Pai, nós tenhamos uma nova experiência com o Espírito Santo. Que esses 3 domingos, meu Senhor da glória, o Senhor possa fazer coisas extraordinárias no nosso meio, na vida espiritual de cada irmão de que aqui está, Senhor, restaurando aqueles que precisam de restauração, dando ânimo àqueles que precisam de ânimo, Senhor. Nós queremos, Pai, chegar mais perto de Ti. Queremos mais intimidade, mais comunhão contigo. Queremos aperfeiçoar o nosso relacionamento contigo, meu Pai. Ó Deus, trabalha tudo aquilo que o Senhor já reservou para o teu povo, Senhor, nesta noite. Entrega, Senhor. Não é pelo nosso merecimento, Pai, porque nós não merecemos nada, mas é pela tua infinita graça e misericórdia. Ó Deus, contempla cada coração esta noite, Pai. Nós nem sabemos pedir como convém, mas que o Espírito Santo possa interceder por nós esta noite com gemidos inexprimíveis, Pai. E que a bênção do Senhor alcance, Senhor, a cada um que aqui está,
e também a cada família aqui representada. É o que nós oramos te pedindo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu vou ser breve. O nosso horário de terminar culto é 8h30, mas vocês já estão vendo que hoje não vai dar tempo de terminar 8h30, mas eu vou procurar ser o mais breve possível. Quero dizer aos irmãos que Deus, Ele está à procura de alguém que queira relacionar-se de uma forma mais íntima e mais profunda com Ele. Só que Deus, irmãos, Ele não quer que essa busca ela não pode ser superficial. Essa busca ela tem que ser fervorosa. Quero dizer aos irmãos que uma boa parte dos crentes pentecostais hoje confundem fervor com grito. E quando eu digo que a busca ela deve ser fervorosa, eu não estou dizendo que ela deve ser gritante, mas eu estou dizendo que ela deve ser intensa e perseverante. A busca por um relacionamento mais íntimo com Deus, ela deve ser intensa e perseverante. Ela deve ser fervorosa e permanente. Os irmãos sabem que tem gente que não quer Deus, mas quer a bênção de Deus. Vocês sabem disso. Tem gente que só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Tem gente que só quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. E tem aqueles também que já excluíram Deus da sua vida, e ele nem quer Deus e acha que não precisa da bênção de Deus. Jesus contou, por exemplo, a parábola do rico insensato, e Jesus disse que ele tinha um celeiro e ele ajuntava o resultado, o fruto do seu plantio desse celeiro, e ele dizia assim: eu vou construir outro celeiro maior que esse, vou encher bastante, depois que tiver bem cheio, eu vou dizer: folga e descansa minha alma. Em nenhum momento você vê esse homem citando Deus nos seus planos. Em nenhum momento você vê esse homem colocando Deus em algum lugar nos seus planos. Tem gente assim. Tem gente que exclui Deus a tal ponto dos seus planos de vida, que ele constrói tudo, porque tudo que a gente constrói, primeiro a gente constrói na mente, não é isso? Depois a gente com o nosso corpo imprime, porque o corpo, ele imprime o que está na mente. Só que na mente muitas pessoas já excluem Deus dos seus planos e dos seus projetos, e tentam fazer tudo do seu jeito, da sua maneira, excluindo Deus. Jesus disse que enquanto esse homem estava fazendo esses planos, mas os planos que não tinham lugar para Deus, Deus estava olhando para ele. Foi Jesus que disse. Deus estava olhando para ele dizendo assim: louco, porque para Deus é loucura alguém planejar a vida e não colocar Deus no centro da vida, dos seus planos. E aí ele disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem vai ficar? Então, meus irmãos, tem gente que exclui Deus, e tem também aqueles que até tem Deus no discurso. Quando ele discursa sobre os seus planos, ele envolve Deus, mas às vezes as atitudes mostram
que Deus está excluído dos seus planos. É aquela religiosidade externa, aquela aparência de que teme, aquela aparência de que quer Deus, mas cumpre-se muitas vezes o que disse o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você já viu aquele ditado que atitudes falam mais do que muitas palavras? Foi isto que aconteceu com esta mulher. A parábola que eu li aqui essa noite, melhor, a história que eu li, que envolve também uma parábola, ela é conhecida por aqueles que estudam a Bíblia como a parábola chamada regra de 3. Por quê? Porque ela fala de 3 personagens, a parábola também tem 3 personagens, e ela resume-se em 3 perguntas. Os personagens da história é Jesus, o fariseu Simão e a mulher pecadora. Quando Jesus conta a parábola também tem 3 personagens: o credor, aquele que devia 500 dinheiros e aquele que devia 50 dinheiros. E Jesus faz 3 perguntas. Primeira pergunta que Jesus faz: quem amará mais? Segunda pergunta que Jesus faz: vês tu esta mulher? E a terceira pergunta são as pessoas que fazem: quem é este que até perdoa pecados? Por isso, como outras parábolas na Bíblia também são assim, ela é conhecida como regra de 3. Mas o que nós observamos, e você deve ter notado isto quando lemos esta parábola, é que este fariseu, ele não tinha qualquer intenção de aprender com Jesus, porque como fariseu, ele já estava satisfeito com o seu conhecimento da lei. É aí que a gente muitas vezes erra. Às vezes a gente age como se já soubéssemos tudo e como se não tivéssemos nada para aprender. Ele recebe Jesus em sua casa, mas ele demonstra nas suas atitudes que não tinha nenhuma intenção de aprender com Jesus. Outra coisa, este homem demonstra que não tinha nenhuma intenção de honrar Jesus na sua casa, porque ele não praticou os princípios mais corriqueiros da hospitalidade judaica, que era lavar os pés do visitante que chegava. E isso era um costume antigo, não era um costume novo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, e o versículo de número 4, que Abraão lavou os pés dos visitantes que chegaram na sua casa. Esse homem fariseu também não ofereceu óleo para ungir a cabeça do visitante que tinha chegado, também não o beijou no rosto como um gesto de saudação, que também tinha uma representação de reverência, de sujeição. Ele em nenhum momento ele pratica nenhum desses atos corriqueiros de hospitalidade judaica. Simão, meus irmãos, apesar de receber Jesus em sua casa, ele não teve qualquer cordialidade no convite que fez a Jesus. Agora nós observamos a mulher. Volte os seus olhos comigo para esta mulher. Ela não tinha sido convidada, nem na casa dela ele estava na casa de outra pessoa, e ela não tinha sido convidada. Mas durante todo esse incidente, meus irmãos, que estava acontecendo na casa de Simão, essa mulher, ela chega, e o interessante, sabe o que é? Olhe para mim, por favor. Ela não diz nenhuma palavra, ela apenas teve gestos, atitudes que falaram mais do que muitas palavras. Meus irmãos, quem quer Deus, não basta abrir a boca para dizer eu quero Deus, tem
que ter atitudes de quem quer Deus, está entendendo? E eu já vou falar das atitudes desta mulher daqui a pouquinho, mas a Bíblia diz que ela chega na casa de Simão, e o texto deixa bem claro que ela não foi lá por causa da comida, está entendendo? Eu comparo aquele acontecimento na casa de Simão como um culto, mas ela não foi por causa da comida de Simão. É como o crente hoje que vem para a igreja pensando mais na cantina do que na mensagem, nos louvores. Ele vem dizendo: será que hoje vai ter cachorro quente? E crente gosta de comer, vocês sabem disso. Será que hoje a irmã Fernanda ou a irmã Eliama vai trazer os bolinhos de pote? Não, irmão, ela não estava preocupada com a comida que Simão estava oferecendo. Sabe por quê? Porque ela tinha uma outra fome, e a fome não era carnal, era uma fome na alma. Aleluia! Oh, irmão, será que tem alguém com fome na alma aqui essa noite? Será que você entrou aqui com fome de Deus? Ou você só entrou aqui para olhar, para ver, assistir mais um culto? Ou você veio dizendo: eu estou com fome de Deus, eu estou com fome da palavra. Outra coisa, ela não procurou um lugar de destaque na mesa, está entendendo? Porque se fosse alguns de hoje, já chegava dizendo: cadê meu lugar? O pastor não preparou uma cadeira para mim, não esticou o tapete vermelho. Não, irmão, a Bíblia diz que ela foi por detrás de Jesus, aos pés de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando ela chega, aleluia, e começa a chorar e a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela começa a regar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Daqui a pouco ela enxuga com os seus cabelos. Ela não usou uma toalha de pano, de algodão, não. Ela usou os próprios cabelos para enxugar os pés de Jesus. Depois ela também beijou os pés de Jesus, e depois ela ungiu com óleo que a Bíblia chama de unguento. Os estudiosos dizem que era um unguento de nardo, era um unguento de nardo puro, era um unguento que só tinha muito longe do Egito, está entendendo? E essa mulher, meus irmãos, ela trouxe aquele unguento. Quem possuía um vaso com unguento de nardo possuía um tesouro. Não era um óleo qualquer, está entendendo? Não era um óleo de soja que a gente usa na sua casa, na nossa casa, não. Era um unguento caríssimo, era um óleo caríssimo. E ela pega esse óleo e ela despeja os pés de Jesus. Agora volte os seus olhos para comigo, junto comigo, para Simão. Simão, fariseu, estava lá olhando e dizendo: ele estava lá todo frio, equilibrado, moralista, com aparência de justo, porém cheio de si mesmo, cheio do seu ego, cheio da sua soberba. Ele via apenas uma pecadora, e ele olhava julgando, enquanto Jesus estava vendo mais que uma pecadora apenas. Jesus estava vendo uma alma sedenta, arrependida e que desejava ser liberta dos seus pecados e da sua vergonha. Aleluia. Então ele julgava, e ele dizia assim, na mente dele: se ele fosse profeta, ele não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é e qual é a mulher que está ungindo os pés dele. Ele saberia que é uma pecadora, e ele não aceitaria isto, está entendendo? E Jesus, conhecendo o pensamento, porque Jesus é assim, irmão, enquanto o culto está acontecendo, ele está sondando os pensamentos dentro da igreja. Ele está sondando os corações. Você sabia que tem coisa que você pensa na mente, que você pede na mente, e Deus te atende? Porque enquanto o culto
está acontecendo? Ele está sondando os pensamentos da igreja. E Jesus, conhecendo o pensamento, olhou para ele e disse: Simão, deixa eu te contar uma parábola. Quero te contar uma parábola. E aí ele disse: olha, tinha um credor que tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiros. O credor, vendo que eles não podiam pagar, ele perdoou a dívida. Qual é desses dois que amou mais aquele credor? Aí Simão disse: é claro que foi aquele que foi mais perdoado. O que devia 500 dinheiro, a dívida era maior, então ele amou mais. E aí Jesus disse: julgaste bem. Então observe que Jesus, nesse momento aqui, indiretamente, ele compara os pecados de Simão como menores do que o da mulher. Isso não significa que existe pecadinho e pecadão, não. É que Jesus queria ensinar uma lição. E aí ele compara os pecados de Simão como o pecado de alguém que só devia 50 dinheiros. Enquanto aquela mulher, ele compara aos pecados de alguém que devia 500 dinheiro. Jesus disse: julgaste bem. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Mas quem foi perdoado de uma dívida maior, mais ele ama. Jesus, meus irmãos, sabia que a dívida da humanidade, porque esse que devia mais aqui é a humanidade, é os homens na terra. Nós devíamos mais, a nossa dívida era impagável. Mas o Senhor disse: olha, já que vocês, ele fez igual o credor, já que vocês não podem pagar, me dá a dívida aqui que eu pago para vocês. Aleluia. E aí lá na cruz do Calvário ele pagou a nossa dívida. E o escritor aos Hebreus vem dizendo que a cédula que era contra nós, ele rasgou e cravou na cruz do Calvário. Você pode levantar sua mão e dar o melhor glória a Deus que você puder por isto. Aleluia. Mas o que eu vejo aqui, eu vejo uma mulher que foi à casa de Simão procurando Deus. Ela procurava Jesus e Jesus é Deus. E primeira coisa que precisa existir na vida de alguém que procura Deus é que esse alguém precisa reconhecer, ser humilde o suficiente para reconhecer o seu estado espiritual. Porque tem gente, irmão, que a vida espiritual está uma meleca, está desajeitada, está bagunçada, mas ele está com o nariz empinado e dizendo: está tudo certo. O pastor não sabe mesmo. Os irmãos da igreja não sabem, mas Deus está te vendo. Ela reconheceu o seu estado espiritual. É preciso ter a humildade de reconhecer o estado espiritual que nos encontramos. E aí, quando você reconhece o estado espiritual, você procura Deus, mas você procura Deus com a motivação certa. Porque quem não conhece o estado espiritual, não reconhece o estado espiritual que se encontra, às vezes até procura Deus, mas procura Deus porque quer a casa nova, procura Deus porque quer o carro novo. E Deus está olhando e dizendo: miserável, eu quero salvar a tua alma, eu quero salvar a tua alma do inferno. Deus está olhando e dizendo: eu quero é você. Eu quero que você me procure porque você reconhece o estado espiritual em que você se encontra. Essa mulher reconheceu. Logo, ela não foi à casa de Simão barganhar com Deus. Está entendendo? Tem gente que não reconhece o estado espiritual que se encontra. Aí até procura Deus, mas procura para barganhar. Se Deus me der, eu faço. Se Deus me der, eu vou. E Deus está dizendo: não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Quem precisa de Deus aqui? Ei, mando levar a séria. Aleluia. Segunda coisa muito importante: essa mulher, ao reconhecer o estado espiritual em que se encontrava, ela
foi até a casa de Simão. Nesse processo de aproximação de Deus, irmão, tem coisa que é Deus que vai fazer, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Não adianta querer se aproximar de Deus de braço cruzado. Se eu perguntar quem que é Deus aqui, todas as mãos aqui levantariam, mas a alguns, não a todos, a alguns aqui, Deus manda eu perguntar para você: se você me quer mesmo, por que é que os outros precisam ficar te convidando para vir para a igreja? Se você quer Deus mesmo, por que que alguém tem que ficar convidando você para orar? Se você quer Deus mesmo, por que que alguém tem que dizer para você que você tem que ler a Bíblia? Quem quer Deus, irmão, não precisa dizer para ele a hora do culto. Ele passa o dia esperando e dizendo: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu vou lá hoje, porque eu quero Deus. Aleluia. Quem quer Deus, irmão, não precisa mandar mensagem para ele dizer: olha, quarta-feira tem oração das 7h30 às 9h na igreja. Não, ele já sabe, porque o pastor já falou. Então ele já sabe, ele não esquece. Quem quer Deus, irmão, não precisa dizer para ele: meu irmão, você tem que ler a Bíblia. Você está fraco porque você não lê a Bíblia. Não, se ele quer Deus, ele sabe que ele tem que ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque atitudes falam mais do que palavras. E tem gente aqui que Deus está dizendo: você quer eu mesmo? Então passe a ter atitudes de quem realmente me quer. Aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai lhe capacitar para tudo isto aqui esta noite. O crente só lê a palavra se o Espírito impulsionar. O crente só ora se o Espírito impulsionar. E o Espírito de Deus está dizendo: eu estou lhe impulsionando para isso a partir de hoje. A partir de hoje, recebe de Deus esta graça. Recebe de Deus esta graça. Deixa eu correr por causa do tempo. Outra coisa, irmão, eu volto a dizer, eu já disse isso, mas eu volto a dizer: ela não chegou na casa de Simão com soberba, está entendendo? Ela chegou com o coração quebrantado. Ela chegou com o coração contrito na casa de Simão. Aleluia. Parece até que ela sabia que o salmista Davi, ele disse no Salmo 51, verso 17, que os sacrifícios para Deus são um coração contrito e quebrantado, porque a esses Deus não desprezará. Então ela chega com o coração quebrantado e contrito. Ah, meus irmãos, outra coisa muito importante que eu quero compartilhar com vocês: ela não chegou na casa de Simão de mão vazia, irmão, porque quem realmente quer Deus, ele não procura Deus de mão vazia, está entendendo? Aleluia. Ela chegou trazendo o melhor que ela tinha, como quem diz assim: eu não vou ser egoísta não, eu quero dele, mas eu também vou levar alguma coisa para ele, está entendendo? E aí ela chegou trazendo o óleo mais caro que havia na época. Sabe por quê? Porque aquele óleo representava a vida daquela mulher. Está entendendo? É Deus aqui essa noite dizendo assim: olha, eu espero de você uma oferta, mas é uma oferta que seja mais do que dinheiro. É uma oferta que seja mais do que o carro que você tem. É o que, Senhor? É a sua vida no meu altar. Você tem coragem de dizer: Senhor, eu te oferto a minha vida, eu quero viver para ti, eu quero viver para a tua glória, para o teu louvor. Ela ofertou o melhor, ela não chegou de mão vazia. Aleluia. Levante a sua mão. Só quem quer ofertar alguma coisa para Deus aqui essa noite. Não é dinheiro, dinheiro você já ofertou, mas você pode falar com Deus agora e dizer para Ele que você está ofertando alguma coisa que vale mais do que dinheiro. Oferte a tua vida no altar de Deus esta noite. Diga para Ele: eu te quero, e eu quero ser usado por ti. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E para mim terminar, qual foi o resultado, ou quais foram os resultados da atitude dessa mulher? Enquanto Simão estava lá só julgando, porque tem gente que é assim, irmão, ele nem faz e ainda quer julgar quem está fazendo.
enquanto ele estava lá só julgando, ela estava alcançando o milagre que ela precisava receber de Cristo, porque Jesus olhou para ela e disse para ela: ó, os teus muitos pecados te são perdoados. Então observe que primeiro, esta mulher, qual foi o resultado que ela teve dessas atitudes? Primeiro, ela largou o fardo pesado de pecado que ela estava vivendo. Esse é o maior benefício que alguém pode receber de Deus. Alguém que chega na presença de Deus, irmão, como muitos de nós chegamos aqui um dia, chegamos na presença de Deus carregando aquele saco pesado, aquele fardo pesado, aleluia. E aí Jesus disse na palavra assim, ó, aleluia: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ele olhou para nós e disse assim: me dá esse fardo pesado aqui, eu levo esse para você e você leva esse meu que é mais leve. Aleluia, não existe coisa melhor, aleluia, quando você realmente quer Deus. Primeira coisa que acontece quando você o busca é que você troca o fardo, aquele fardo pesado de pecado fica com ele e ele te dá um fardo leve. Segundo, ela obteve certeza da sua salvação. Ah, pastor, mas por que é que eu devo querer Deus mesmo? Primeiro lugar, é porque o que ele tem para te dar, teu dinheiro não pode comprar. Aleluia, é a salvação da sua alma. Aleluia, ela teve certeza porque Jesus olhou para ela e disse para ela: a tua fé te salvou. E terceiro, Jesus disse para ela: vai em paz. Aleluia. Eu nunca vi ninguém longe de Deus ter paz, irmão. Eu não sei por que o ser humano insiste em viver longe de Deus, porque ninguém longe de Deus tem paz. Todo ser humano, aleluia, que não tem um relacionamento com Deus, ele não tem paz, porque Jesus disse que a paz que ele dá, o mundo não conhece, e é uma paz que excede todo entendimento. Não adianta querer entender, que você não vai entender, porque Jesus disse que excede todo entendimento, mas ele disse: a paz que eu vos dou, o mundo não conhece. Então é possível que haja alguém aqui em nosso meio, que você está como essa mulher, aleluia, porque tem muita coisa que eu estou dizendo aqui, irmão, que serve para todos nós aqui, mas tem momentos da mensagem que Deus para tudo para falar, muitas vezes com uma pessoa, e tem alguém aqui em nosso meio que Jesus está dizendo assim: ó, está na hora de você trocar esse fardo pesado que você está carregando, está na hora de você, aleluia, deixar esse fardo, porque eu quero dar para você, aleluia, a salvação da sua alma, e você precisa crer, porque Jesus disse que foi a fé, Jesus disse: a fé te salvou. Então essa noite, aleluia, troque esse fardo pesado que você está carregando, deixa aos pés da cruz de Jesus Cristo, aleluia, se entrega para Ele, e você vai ver a mudança extraordinária que Ele vai fazer na sua vida. Então hoje aqui é o primeiro dia, domingo que vem tem mais, no outro domingo tem mais, mas o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui para você aprender essas atitudes que vão lhe ajudar a te aproximar de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eu não posso pegar você no colo e dizer: vem cá, que eu vou te levar para mais perto de Deus. Eu não posso fazer isso, mas eu posso te mostrar o caminho, e o caminho é esse, é o caminho do quebrantamento. A Bíblia diz: bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito sabe o que é? Carente de Deus.
Pobreza de espírito é carência de Deus. Você primeiro tem que se sentir carente de Deus. E quem se sente carente de Deus, irmão, não precisa, vou dizer de novo, não precisa dizer para ele que ele tem que ler a Bíblia, não precisa dizer para ele que tem culto na igreja. Ele sabe, e ele vai, porque ele diz: eu estou carente de Deus, eu quero Deus. Aleluia. Quem quer Deus aqui? Quem quer Deus aqui? Aleluia. Você está falando só de palavras, ou vai ter atitudes, aleluia, que vão te levar para mais perto de Deus? Levante a mão, porque eu vou profetizar. Eu profetizo na tua vida que esta semana vai ser uma semana diferente na tua vida. Eu profetizo que vai ser uma semana de uma comunhão mais íntima. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai te despertar na madrugada para você orar, e você vai orar. Eu profetizo que essa semana você vai ter experiências novas com Deus. Tem gente aqui que Deus vai dar visões em sonhos. Tem gente aqui que Deus vai te revelar coisas mais profundas na palavra. Ah, se eu fosse você, eu estava dando glória a Deus, viu? Tem gente aqui, aleluia, que o Espírito de Deus vai te levar a uma intimidade mais profunda, e vai renovar línguas estranhas, vai renovar dons espirituais na tua vida. Não estranha se você acordar de madrugada falando em línguas estranhas. Não estranha se você acordar de manhã com desejo ardente de jejuar e de ir para um cantinho falar com Deus. É Deus te levando a uma intimidade mais profunda com Ele. Tem gente aqui que Deus está dizendo: você pregava e não está pregando mais, mas eu vou te levantar para você pregar novamente. Levante a mão, receba o que Deus está te entregando aqui agora. Eu vou dar um minuto para você glorificar a Deus aí e receber o que Deus está te entregando. Tira a tampa desse vaso para Deus encher. Tira a tampa desse vaso para Deus encher. Molha os pés dele nesta noite com as tuas lágrimas. Deus está esperando o quebrantamento da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode adorar Jesus. Fala com Ele aí, faz o teu propósito com Ele, apresenta-te dizendo: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia, aleluia. Coloque a sua mão assim, ó, no teu coração, e feche os seus olhos aí. Querido Deus, grandíssimo é o teu nome, bendito é o Senhor para sempre. Olha aí, Pai, a tua igreja. Tua palavra foi ministrada, e eu quero pedir, ó Deus, que tudo que foi dito aqui através da tua palavra se cumpra na vida deste homem, desta mulher. Senhor, nós queremos fazer a diferença nesse tempo onde existe tantas pessoas, Pai, tão materialistas, que só conseguem olhar para as coisas que são de baixo. Nós queremos olhar para as coisas que são de cima. Nós queremos as coisas que são de cima. Nada nos pode ser dado a não ser vindo do alto. É o Senhor que dá a nossa vitória. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro sobre a vida da tua igreja um tempo de comunhão, de intimidade, de renovação espiritual, que começa hoje. Este não é o meu rebanho, é o teu rebanho. Tudo aqui é teu, tudo é para a tua glória e para o teu louvor. Todos os demônios, Pai, que estavam se levantando contra a vida deste homem, dessa mulher, querendo impedir o relacionamento dele contigo, o relacionamento dela,
toda frieza espiritual, todo desânimo, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. E eu ministro, Pai, sobre a vida dos teus filhos, um tempo de vitória e de renovação espiritual, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor.